Olá, amigo empresário. Você sente falta de algumas ferramentas para gerenciar melhor a sua empresa? Você sente que não consegue mais enxergar tudo que deveria? A empresa cresceu, tomou uma complexidade, né, e os olhos já não conseguem mais enxergar tudo que deveria? Parte de pedidos, de compras, da sua equipe de vendas, as margens dos produtos, né? Como gerenciar, como enxergar tudo isso numa empresa que tomou um tamanho que já não dá mais para olhar e enxergar tudo ali por perto da gente, né? Então eu vou falar um pouquinho para você aqui dos indicadores de gestão, ou KPIs, KPIs, né? Tem vários nomes aí para os indicadores, indicadores de desempenho, indicadores estratégicos, mas praticamente é tudo a mesma coisa. Eu vou mostrar uma ferramenta bem fácil para você e ainda vou disponibilizar ela de graça para você baixar e conseguir utilizar para melhorar a sua gestão na empresa. Ok? Eu vou compartilhar a tela aqui, é bem rapidinho e você já vai conseguir entender um pouco mais sobre os indicadores. Existem várias ferramentas para gerar indicadores, para você conseguir controlar. Você tem um Power BI, você pode usar dentro de um software, você tem o próprio Excel, que normalmente é a ferramenta mais prática que todo mundo consegue utilizar. Então eu vou mostrar aqui uma ferramenta dentro do Excel, que vai ser a que eu vou disponibilizar para o download, tá? Mas na Consulting Blue, nós utilizamos o nosso software de gestão. Dentro do nosso software, a gente consegue criar todos os indicadores, a gente consegue plugar com o banco de dados do nosso cliente e você tem ali todas as informações praticamente sendo atualizadas diariamente. Então não tem necessidade de a gente ficar digitando lá um monte de planilha. Mas para quem está começando, o Excel vai ajudar muito. O Excel já vai dar uma boa visão da sua empresa. Ok? Então aqui só uma capinha dos nossos indicadores. Eu vou começar por indicadores da área comercial. Tá? Os indicadores normalmente são feitos sob medida para a empresa e a gente divide ele por área. Indicadores da área comercial, indicadores da área financeira, da área operacional, da área de compras, de logística, né? Enfim, quais as áreas a gente precisa controlar. Tá? E aí a gente vai criando uma série de indicadores para poder ter uma visão geral do negócio. Essa visão aqui seria uma visão bem simplificada no Excel. Deixa eu atualizar ele aqui, pronto. Tá? Então a gente criou um modelo de gráfico que consegue nos trazer várias informações, né, de forma visual e muito rápida. Né? Então a gente tem aqui cada gráfico desse para um indicador diferente, onde a gente tem média do ano anterior, média desse ano, e a gente tem o que aconteceu mês a mês. Tá? Então esse é o primeiro princípio de um bom indicador. Você realizar o seu fechamento mensal. Tem indicador que a gente não consegue esperar um mês para olhar o que está acontecendo. Talvez a gente tenha que controlar ele semanalmente ou até diário. Por exemplo, vendas, né? Se a gente deixar de acompanhar vendas com a nossa equipe, às vezes 2, 3, 4 dias já é muita coisa. Tá? Mas, no geral, a gente faz um fechamento mensal e uma ampla análise, todo fechamento de mês. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui faturamento total. Né? Então, tem as médias do ano anterior, média desse ano e o que aconteceu de faturamento mês a mês. Vamos supor que a gente está falando aqui do mês de junho, né? Se eu estou fechando o mês de junho, essa reunião para analisar, né, esse ritual de gestão para se analisar os indicadores, deveria estar acontecendo ali no comecinho de julho, entre o dia 3 e o dia 5, mais ou menos. Né? Antes talvez não seja possível, porque a gente tem que fechar uma série de números. E muito depois começa a ficar envelhecido esses indicadores. Também não dá para a gente olhar lá pelo dia 15 do mês. Então, o ideal, entre o dia 3 e dia 5, é um bom período para a gente analisar o mês que se encerrou. Então, voltando ao exemplo, a gente tem aqui faturamento total. Tá? A linha verde aqui nesse gráfico é a linha de meta. Tá? Então, a gente nitidamente já consegue perceber que nessa série aqui, somente no mês de março, conseguiu atingir a meta desejada. E aí a gente já grifou de verdinho aqui. Então, já vem preparado para a gente analisar. Né? O ideal é você ter uma pessoa que vá atualizar todos esses indicadores e já te traga pronto para você analisar. Se você não tem equipe para isso, você vai ter que fazer esse trabalho. Né? E aí, parar esse momento para realizar toda a análise. Outro indicador nesse exemplo, faturamento por litros. Para essa empresa era importante acompanhar o faturamento por litros. Na sua empresa pode ser por quilo, por peça, né? Enfim, pode ser por linha de produtos. Tá? Então, nesse caso aqui, tinha uma meta que era mais ou menos constante, e somente também no mês de março, né, coincidentemente aqui, ou chegou perto ou
pelo menos atingiu a meta, né? Está bem em cima da risquinha aqui. Ok? A gente pode, nesse exemplo, a gente pode trazer aqui a informação de quanto era a meta nessa data. Então era 1.980, né? Quase que alcançou a meta aqui, né? Deu 99%. Ele conseguiu atingir a meta em valor, mas não conseguiu atingir em litro. Né? O que, que isso significa? Que ele teve um ticket médio um pouquinho maior. Né? Então, a primeira análise que a gente já tira aqui, a primeira conclusão é não consegui atingir a meta em litros, mas consegui em reais, porque provavelmente a venda média por litro foi com valor um pouquinho maior. Isso é uma coisa legal e de repente interessante para essa empresa. Né? Normalmente vender com um preço maior é melhor. Outro indicador aqui de exemplo, carteira de pedidos na virada do mês. Né? A gente nitidamente percebe que tinha uma carteira de pedido mais alta e ela veio caindo. E justamente a meta indica que deveria cair, porque para essa empresa não era legal ter uma carteira de pedido muito grande. Quando ele tinha uma carteira muito alta, significava que ele estava atrasando a entrega. Né? Então a carteira acabava dormindo ali na virada do mês porque tinham pedidos em atraso. Então essa meta ela baixou aqui para R$ 400.000 mensais, praticamente metade do que ela tinha no começo da medição aqui, que foi fevereiro. Tá? Aproveitamento da carteira. O que, que significa esse indicador? Eu tenho 100 clientes, para quantos clientes eu vendi esse mês? Na média, ele estava vendendo para 41%, né, nesse ano de 2022. A média do ano anterior foi de 43%. Caiu um pouquinho, tá? Mas a meta desse ano é 45%. Né? Então, a meta já está mostrando para onde que os esforços da área comercial tem que seguir para conseguir atingir essa meta. Tá? Então, assim, a gente vai olhando cada indicador e tomando pequenas ou grandes decisões dentro desse momento mensal de análise dos indicadores. Tem vários indicadores aqui de exemplo, depois você pode fazer o download dessa planilha, ela vai estar do jeitinho que está aqui para você, completinha, só para você trocar pelos seus indicadores e seus números e já começar a realizar boas análises no seu negócio. Ok? Eu vou deixar essa planilha aqui disponível para o download. Temos também o nosso software de gestão, tá? Que é o eBlue Software. O eBlue Software ele serve justamente para controlar os indicadores. Né? Então, nós não acompanhamos hoje mais por Excel, a gente acompanha dentro do software, com Power BI e com outros gráficos personalizados. Tá? Esse daqui é um exemplo de um indicador personalizado de um cliente. Né? Ele tem uma determinada loja e a loja está aqui com seu faturamento, tem um risquinho aqui da meta, então ele já está ali alcançando a meta. Depois eu tenho o faturamento por departamento. Eu posso clicar aqui, ele vai me atualizar. Ó, então o faturamento que antes estava aparecendo aqui, opa, o total agora aparece somente da mercearia, por exemplo. Antes era 4 milhões e pouco, agora 520 mil, e ele quase atingiu a meta. Vamos pegar do principal setor. A meta é 1 milhão e 400 e ele está em 1 milhão e 200. Então, a gente tem ali os reloginhos para conseguir ir identificando se a gente está ou não dentro da meta desse indicador. Depois isso a gente pode aprofundar, tá? Tem outra tela aqui de exemplo, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né, por setor, a gente pode colocar aqui mês a mês um do lado do outro também, a gente pode olhar cada linha de produto por margem, tem várias possibilidades de se analisar um negócio. Tá? Então, voltando aqui para o exemplo, que é o que eu vou disponibilizar para você, tá? Temos aqui os indicadores da área comercial, e tenho aqui também alguns indicadores da área financeira, que também são muito importantes. Né? Como eu falei, o mínimo para uma empresa conseguir evoluir é indicadores da área comercial, financeira e operacional. Tá? Aqui eu vou te dar o exemplo de comercial e financeiro, que praticamente vai ser muito parecido em qualquer segmento, vai ser muito parecido. Se você é uma indústria, um mercado ou uma loja, ele vai servir para você. Depois você vai desenvolver somente os indicadores operacionais da sua empresa. Tá? Exemplos aqui de indicadores da área financeira: receita bruta, receita líquida, o lucro bruto. O que é o lucro bruto? Essas são as receitas líquidas menos os custos da empresa. Né? Então ele é um bom termômetro para a gente saber se a empresa está com uma boa rentabilidade ou não. Né? Outra possibilidade nos indicadores é a gente comparar a nossa empresa com o nosso segmento. Né? Então, de repente, eu sei que 20% de lucro bruto é um número excelente para o meu segmento. Então eu vou ter uma meta de 20% e eu preciso chegar lá. Ou de repente eu descubro que a meta ideal do meu segmento é 35% de lucro bruto. E aí você faz a sua apuração, você identifica que você tem 20.
Então tem bastante lição de casa para fazer. E os indicadores vai exatamente cumprir esse papel. Ele vai te possibilitar aprofundar para descobrir onde tem as oportunidades para você poder evoluir. Ok? Então aqui tem mais gráficos, mais indicadores, todos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, tá? Mês a mês um do lado do outro, a linha de meta, né? Notinhas explicativas, caso a gente queira deixar alguma nota, né? Nesse caso aqui do comercial, ó, teve uma queda de 7,19% em relação ao mesmo mês do ano anterior e teve um aumento no faturamento de 1,08 referente ao mês anterior. Então, cada empresa tem que definir o que é importante analisar. Né? Tem segmentos que é muito importante você olhar o mesmo mês do ano anterior, que é um excelente termômetro se a gente está bem ou não, né? Porque existe a mesma sazonalidade dentro do ano. Ok? Então, voltando para cá, e para finalizar, tem aqui um menuzinho de indicadores. Tá? Tem alguns indicadores sugeridos. Tem aqui 80 indicadores que a gente listou, que são indicadores que normalmente eles servem para quase todo tipo de empresa. E eu grifei de verde os que eu acredito que são principais que toda empresa deveria perseguir e criar uma meta para ele. Tá? Então, perseguir é você ter uma medição confiável, né, ter um ritual de gestão, ter meta para ele, né, e orientar a sua equipe para que sua equipe consiga atingir esses indicadores, né? Ok? Então a gente tem aqui alguns pintados em verde que eu acredito que são os principais. Se você conseguir controlar esses indicadores, que vai dar em torno aí de 6 a 8 por departamento, você já vai conseguir ter uma boa visão do seu negócio. Tá? Então eu vou deixar disponível para download essas duas planilhas em Excel que você pode adaptar para sua empresa. E se você precisa de um apoio, de uma ajuda, de uma consultoria especializada para montar os seus indicadores, criar confiabilidade, criar essa dashboard para você conseguir realizar a análise, conte com a Consulting Blue que nós podemos te ajudar. Tá? Desde a definição de como você vai fazer a mensuração deles, como que as áreas vão medir, quem vai ser o responsável. Então nasce uma série de lições de casa e nós podemos te ajudar. Ok? Clique no botão para falar com a nossa equipe se precisar da nossa ajuda, ou então peça aqui para a gente as planilhas que a gente vai deixar disponível para você poder baixá-las gratuitamente. Ok? Um abraço, obrigado.